Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Quero contar com vocês hoje para a gente elencar aqui 3 grandes erros que os nossos alunos cometem dentro dos estúdios de Pilates. Como que a gente pode corrigir isso? Vamos lá? Então, eu coloquei os 3 que eu mais vejo aqui. Eu quero já incentivar vocês a colocar nos comentários para eu ver os erros que tem no de vocês. Se nós temos erros compatíveis, se nós temos erros diferentes uns dos outros, tá bom? O primeiro, assim, e o que eu acho que é muito clássico, que é o erro da respiração. Então, as pessoas, elas chegam ou querendo coordenar demais a respiração junto com o movimento, e aí fica aquele movimento lento, travado, porque a pessoa ela tem que se concentrar muito na respiração. Ou a parte que é mais comum é a pessoa aprender a respiração. Então, eu acredito muito que a nossa respiração ela deve fluir naturalmente como flui durante o dia quando a gente está fazendo qualquer coisa. Salvo alguns exercícios, alguns casos, salvo pessoas que têm mais dificuldade nessa contração abdominal. Em alguns exercícios é legal dar esse toque sim. Então eu sempre estou pedindo para que as pessoas respirem livremente, abram suas costelas, sempre estou incentivando isso. Mas, principalmente quando a pessoa começa ali, né, nas nossas aulas, a gente percebe que boa parte usa a respiração, principalmente a INS, como um tranco, né, como uma força a mais para fazer principalmente exercícios que exijam mais controle, mais força muscular. Então a pessoa dá aquele vácuo, né, prende a respiração, acaba fazendo valsalvo que não é legal. E aí, como que eu ensino essas pessoas? Eu gosto, se eu vejo que a pessoa já tem uma tendência a isso, eu sempre começo a aula com uma respiração diafragmática e fazendo os 2, 3 exercícios que incentivem a abertura e o fechamento das costelas. Então, pode ser com propriocepção da própria mão, algum elástico envolvendo ali a região para ela poder sentir o movimento das costelas. E sempre tento trabalhar esse acionamento do abdômen, não como uma pressão do umbigo lá nas costas, mas como uma musculatura que expandiu enquanto eu inspiro e que ligeiramente, levemente se contraiu quando eu estou expirando, como auxiliar da expiração. Então, fazer exercícios para lembrar, ensinar e reforçar a respiração antes dos exercícios. E aí, sim, também tem pessoas que eu vejo que elas estão com um pouco de dificuldade, ainda estão fazendo valsalva durante os exercícios. Aí eu coordeno a respiração, eu falo, ó, na INS você deita, na ES você sobe, na INS você arrebita, na ES você contrai. Então eu vou associando a respiração, acho que isso é super importante pra gente. É meio polêmico, né, falar sobre respiração, mas eu acho que não existe nenhum nem outro, certo? Acho que os 2 extremos, deixar totalmente livre ou corrigir totalmente a respiração pode ser prejudicial. Ali no meio do caminho onde a gente sempre vai ter mais benefícios para os nossos alunos, né? O segundo erro que eu vejo muito também são os esmagamentos das escápulas. Apertar e pressionar o romboide lá atrás, ó, ganha também aqui. Por quê? Isso se confunde muito com postura correta. Então eu gosto sempre de pedir já, inclusive para eles, quando estamos começando, pensa numa postura ereta. Aí eles fazem isso aqui. Nossa, como eu tô reto, mas eu não consigo manter isso. Eles sempre falam isso. Então, eles confundem muito o crescimento da coluna com o esmagamento das escápulas lá atrás. E isso é um erro prejudicial, porque quanto mais a gente pressiona, a gente causa tensão. Toda tensão também tem perda de força, tem mais tendência a gerar ponto gatilho, porque é uma região favorável para isso, né? Tem muita associação com o trapézio, então quanto mais a gente leva para trás, também a gente tem essa tendência a elevar os ombros, pode gerar complicações como dores de cabeça, diminuir a mobilidade de movimento cervical, enfim, um BO, né? Então eu sempre tento trazer a consciência corporal para crescimento. Então eu ensino bastante os movimentos da escápula. Aí eu falo, por exemplo, para corrigir, ensinei o movimento escapular. Aí eu falo, ó, encaixa a escápula, alcança, né, afastando a escápula e cresce a coluna. Porque daí vai evitar da pessoa fazer isso aqui, né? Então eu quero uma postura ereta.
Aí a pessoa faz isso aqui. Então, eu ensino para ela o alcance e agora continua crescendo as costas. Então, eu falo, ó, tenta manter o braço alcançando lá na frente. Se eu vejo que essa é a necessidade. Muitas pessoas também vão ter necessidade, né? Não tá errado levar a escápula para trás. Mas é o esmagamento. Então, quando é o caso ao contrário, eu falo, ó, traz a escápula para trás o máximo que você conseguir. Ela vai esmagar a escápula e o romboide lá atrás. Aí eu falo, ó, relaxa um pouquinho para frente, mas não vem tudo, só um pouquinho, metade do caminho, e agora cresce as costas. Então, ela ainda vai estar ativando a musculatura lá posterior das escápulas, mas ela não vai estar esmagando. Isso é super interessante e também super legal da gente ensinar, né? Afinal, gente, tem muita gente que sente dores de cabeça e dores na cervical, enfim, por conta disso. E por último, é a pelve neutra, que eu vejo muita gente ensinando, inclusive, mas trazendo para dentro das aulas a pelve neutra. Então, esse medo de ter uma lordose, que é tão fisiológica, é tão bonito da gente ter, tão necessário, né? Então, eu vejo muitas pessoas retificando demais a coluna na hora de fazer os exercícios, tentando manter a pelve muito neutra, né? A gente vê na prancha, por exemplo, como que as pessoas são ensinadas a fazer uma prancha. Com a pelve, quadril totalmente para dentro, pelve totalmente neutra. E a gente aqui no Pilates, a gente trabalha a fisiologia, né? Então, é claro, tem pessoas que têm hiperlordose que a gente vai estimular o nosso antigo imprint, né? Vai estimular o fechamento dessa curvatura justamente porque essas pessoas têm o excesso. Então, se elas aprenderem a retroceder um pouco esse movimento, elas melhoram a fisiologia que está de hiper para o nível normal, vamos chamar assim. E hoje em dia a gente já sabe que também as mudanças estruturais, uma hiperlordose não necessariamente vai gerar dor lombar. Então a gente corrige para prevenir, sabe? Mas não necessariamente porque tem a tendência a ter dor lombar ali. A pessoa pode ter uma retificação quanto uma hiperlordose e não sentir dor. Então, ensinar esses movimentos pélvicos são importantes. O que é uma lordose? O que é uma extensão de tronco? Porque às vezes as pessoas são super retificadas na lombar e aí elas vão estimular a lordose pelo movimento do peito, do tórax. Então, deita a pessoa no chão, ensina esse movimento para ela, mostra para ela o que é um rolamento, o que é uma retificação, o fechamento da curva e uma lordose. Mostra para ela que a lordose é fisiológica e é natural. E aí, seus exercícios para coluna lombar vão ficar muito melhores. E vocês, têm erros compatíveis com o meu? Conta aí para mim e até a próxima.